Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu estou gravando aqui com o Guilherme, naquela série de vídeos que a gente faz sobre mercado editorial, Guilherme Kroll, da Balão Editorial. Fala um oi aí, Boa Guilherme. noite. Boa noite, E pessoal. Boa noite, né? Quem estiver vendo de manhã, bom dia. isso. E com uma participação especial, exclusiva, de um cara que é jornalista, editor há 1000 anos e curador, agora um dos membros do Conselho Curador do Jabuti, e o cara mais boa praça que eu conheço, que é o Cassius Medawar. Bom, muito obrigado pela apresentação agradabilíssima. Boa noite aí todo mundo que estiver nos ouvindo. Então a gente vai conversar um pouco sobre preço de livro. Essa conversa, livro, quadrinhos, né? Essa conversa ela surgiu que o Guilherme um dia postou uma foto de um pacote de sulfite em branco, falou que custava R$19. Era R$19, Gui? Eu acho que era isso, ou R$24,90, uma coisa assim. Ah, que Era seja. caro, era caro. Postou um pacote de sulfite e falou: ó, o pacote de sulfite sem nada impresso custa isso. Por que vocês ficam reclamando do preço do livro? E daí as pessoas começaram a falar: não, mas a editora não compra na Calunga. E. É porque, primeiro de tudo, sim, com todo respeito, mas nada é a prova de idiotas. As pessoas não entendem um sarcasmo, uma ironia simples, assim, às vezes, né? Pois Às é, vezes você primeira, precisa explicar a ironia, né? Mas tudo bem. pois é, lembremos sempre, a primeira lei de Kroll isso, né? Nada é prova de idiotas. Mas enfim, ninguém é obrigado a entender também, né? Ninguém é obrigado Não, a entender a ironia, a gente não sabe com quem a gente tá conversando quando joga um negócio na internet. Não, é Enfim, eu sim, coloquei cara. isso. Quando eu for o dono do mundo, quem não entender ironia vai ser sacrificado. Mas quando eu joguei isso, assim, até me adiantando na pauta, aí, desculpa, Zé, te interrompi. Quando eu joguei isso, é porque eu tinha lido uma série de comentários sobre os preços dos livros que estavam chegando, e as pessoas falavam, porque aumentou pra caramba tal. E só pra ter dimensão, a resma de papel aumentou muito o preço nos últimos anos também, o papel em branco. Você compra, vai imprimir. Eu falei, isso. Eu peguei um da Calunga, que é sempre mais caro mesmo, né? Joguei lá e aí foi um rage, o pessoal ficou puto comigo, falou que eu tava manipulando informações e coisa do tipo, né? mas tem uma discussão interessante aí, que é o seguinte: o mercado do livro, do quadrinho, parece que é tudo muito próximo, né? Porque assim, ninguém sabe quanto custa quanto que saiu da fábrica uma bolacha que está na prateleira do supermercado. Por que, que o livro tem preço de capa? Por que tem um preço padrão? Como assim, preço padrão? Ah, assim, por exemplo, um gibi vai lá, tá impresso lá no, tá lá impresso no mangá que ele custa R$10,90 para o consumidor final. Um livro também tem o chamado preço de capa, ele custa, sei lá, R$35. Nenhum outro produto que você tem à venda no mercado, poucos produtos, né, sei lá, tem esse preço final já determinado lá no começo. Ao ponto que você pode fazer uma conta meio torpe, assim, de falar, bom, 40% para o distribuidor, então se custou R$100, a editora está embolsando 60. Por que que é tão... Por que existe essa tabelação, essa marca do preço de capa? Pô, a primeira coisa aí, se o Cássio me permitir responder primeiro, Por é, favor. é, a primeira questão que você tem que levar em consideração é que, ao contrário da bolacha Tostines, a bolacha, a Negresco, que chega no mercado, é o mesmo produto há 30 anos. É a mesma Negresco. E aí, se tem uma variação, muda a embalagem no máximo, mas o preço é aquele ali, porque é o mesmo Negresco. A fábrica todo mês publica Negresco, publica não, produz Negresco e lança Negresco. A gente, todo livro que chega é um produto novo, 100% novo. É como se a gente desenvolvesse uma bolacha nova todo mês. Então não tem como o preço ser tabelado de forma análoga, porque não é uma produção análoga. É totalmente diferente. E aí a gente vai ter que precificar de acordo com cada produto. Se a gente Não, estivesse fazendo um tipo de negresco todo mês, a gente teria que precificar todo mês. e tem outra coisa. Na verdade, eu acho que você nunca se preocupou com isso, Zé, mas quase todos os produtos, na verdade, sim, vem do seu fabricante com um preço sugerido.
Mas eu, como sim. consumidor, eu não sei Não, qual tudo que é o bem. preço sugerido. Não, para algumas coisas você até sabe, porque, por exemplo, tem aquela coca pequenininha, na lata tá escrito preço sugerido ao consumidor, X. Então, Mas até isso é uma algumas coisas estratégia você até muito tem como saber. específica. Hã? Isso é uma estratégia muito específica daquele tipo de lata. Não. A Mas assim, estratégia é divulgar para você, sim. mas É. é, Se você o- acessasse o press vo- release, você sabe que os preços são sugeridos pela empresa, não é cada mercado põe o preço que quer. Ele pode Mas trabalhar assim, numa margem lá, mas o preço é o mesmo, então tem. mas sim, E, não, né, Cássio? Porque assim, se o mercado quiser, né, ali colocar um preço muito mais alto ou muito mais baixo, e daí a gente vai falar da influência aí do livre mercado, da mão invisível do mercado, sei lá. Eu, como consumidor, eu não sei que a fábrica sugeriu para ele R$ 10 ou R$ 5. Agora, se eu chegar lá na então, banca e o cara da banca me falar, ó, esse mangá aqui agora eu vou te vender por 30 e não por 10 igual tá na capa, isso não vai funcionar. mas é, é uma coisa assim, é bem. Como eu falei, primeiro que o produto ele é diferente todos os meses, e segundo, você quase não tem mais um preço de capa escrito na capa do livro hoje em dia. Alguns produtos de banca ainda tem, mas é bem raro isso. O que acontece é, também é o perfil do consumidor. O consumidor de livros e de quadrinhos, especialmente, é um cara que vai no site da editora e vê o preço, o cara que segue a editora nas redes sociais, o cara que vê o press release. Ele é um consumidor que ele está envolvido com aquilo. É diferente. Eu acredito que tenha fãs da Negresco no Brasil afora, assim, mas não tem, eles não são tão hardcore quanto os fãs de mangá, talvez. olha, é que eu acho que que eu acho que não faz muito sentido essa comparação que a gente está fazendo, porque varia de mercado para mercado, né? Quando você vai, sei lá, no McDonald's, Burger King, etc., tem os preços bem definidos lá pelo coisa. É uma coisa que você está comprando. Dependendo do produto que você vai comprar, sei lá, enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou assistindo off, então eu estou vendo surf. Já me veio na cabeça, você vai comprar, sei lá, prancha de surf, roupa de borracha, etc., todas as coisas têm um preço já definido pela fábrica também. Então, não sei, acho que varia de mercado para mercado, né? O que dá para a gente dizer é que o fato de ter preço na capa, que é isso que também isso é uma coisa específica, existia por causa das bancas de jornal, né? O preço de capa é pelo fato de ir na banca de jornal, e acho que tem um controle ali com a distribuidora, com a banca e etc. Agora, que vai para a livraria tal, tem sim um preço sugerido pela editora, mas não tem o preço na capa, né? A livraria faz o preço que ela quiser, né? Sim. Sim. Mas assim, na prática, assim, num grosso modo, como que compõe o custo de um livro? Bom, o primeiro ponto tem que falar que você sugeriu uma conta ali no começo, e essa conta tem que ser assim: a distribuição final ali, a livraria, fica com metade do preço de capa, 50%. Em Essa é a geral, né? primeira margem. Em geral, é 50%. O em geral, porque às vezes algumas ficam com mais, às vezes ficam com 60%, Não, mas é que às vezes assim, ficam quando com você trabalha 55%. que como a gente está falando também de quadrinhos, quando você. Às vezes loja especializada não fica com tanto, fica com É verdade. 35%, 40%. Então tem isso, né? Mas você tem essa É. variação entre 35% e 60% do 60%. preço de capa. Mas a imensa maioria é 50% do preço de capa. Então, se você vai lá na Livraria Cultura e compra um livro a R$ 40, 20 fica para a Livraria Cultura e 20 a Livraria Cultura vai repassar para a editora quando repassa, depois de Isso 90 quando a dias. cultura pagava, né? Quando a Cultura pagava. Depois de 90 dias, a editora vai receber esses R$ 20 dela. Então, primeira coisa para compor o preço, voltando de trás para frente, é isso, né? O 50% é a livraria do preço. E aí a gente também contabiliza gráfica, né? Um livro impresso. A gráfica varia aí, geralmente uns 10% do preço de capa, 15% no máximo. Gráfica.
Aí a gente tem os custos de produção, e a produção entra uma obra traduzida, você tem o custo de tradução, uma obra original tem custo de edição de originais, preparação de texto, revisão, diagramação e balonamento, letreiragem, produção gráfica, tudo isso é custo de produção. Aí isso varia também dos 10%, 15%, às vezes 20%, depende muito da dificuldade de produzir um quadrinho. Tem royalties, né, o mínimo garantido, direitos autorais, adiantamento, o que for nomenclatura, mas são os royalties do autor. Isso geralmente é entre 8% e 10% do preço de capa. Então aí você tem a composição, mais ou menos. Tem o preço do papel também, Gui. É verdade, o preço do papel. Eu coloco o preço do papel junto no custo da gráfica. Né? Tudo bem, você pode colocar, mas na verdade, teoricamente, são dois custos diferentes, porque a editora pode comprar o papel ela mesma, ou Sim. ela pode comprar com a gráfica e fazer um custo junto, né? Mas é um custo que não é barato, é um custo alto. Sim. Flutuante. Exatamente o que eu ia falar, porque também esse custo e o preço de capa varia de acordo com a tiragem que você vai fazer, né? Sim. E falta mais um que você esqueceu, que é a estocagem. Então, você ia falar depois, né? Que a estocagem é logística. Sim. Porque esse é o custo imensurável. Esse é um custo que você não tem como mensurar quando você está fazendo a composição do preço do livro. Você estabelece que uma parte daquilo vai para estocagem e logística. Mas a estocagem, ele é um custo que ele aumenta com o tempo. Então, se você tem um livro que é um fracasso, um livro que você tira 2, 3 mil exemplares, ele não vende tanto no começo, todos os meses ele vai ter um custo maior, porque você tem que estocar ele no seu estoque lá e pagar o custo de estoque, e o custo vai subindo do livro, né? Ao longo dos tempos. É o preço do fracasso. E quando você tem um sucesso muito grande, você reimprime, então você tem sempre ter o livro em estoque. Sucesso. Então o estoque é um custo que você tem dentro do sucesso e dentro do fracasso. Mas quando é fracasso, você paga mais. Mas o caso do estoque, daí entra numa outra questão, né? Hoje em dia, com as gráficas que te permitem fazer edições de tiragem menor, ele entra meio que numa aposta, né? Se você vai vender X, ou se você vai vender 10 vezes X, você imprime mais, ou imprime menos e cobra mais caro pela impressão menor, né? Então, isso é uma outra coisa complicada quando você vai fazer essa conta, porque, sim, digamos que, sei lá, você imprime 10 mil, você tem você consegue um preço bom e tal, não sei o quê. Mas aí depois ele acaba, só que você não consegue reimprimir 10 mil, você vai reimprimir 1.000. E aí você não consegue, né, ter o mesmo preço de gráfica, de papel. Mas a gente está se adiantando, já estamos pensando em reimpressão, né? Para impressão, então, mais ou menos, temos esses custos, né? Exatamente. Mas você disse uma coisa que é aposta. Tudo é aposta no meio editorial. Assim. A gente tem aposta. A partir do momento que você decide lançar um livro, você está fazendo uma aposta. E isso a gente foge um pouquinho do tema específico do programa de hoje, mas entra dentro do meio editorial, que a gente não tem dados comparativos muito consolidado para a gente poder fazer trabalho de edição baseado em informações ali, porque a gente depende muito de feeling, muito do comportamento do consumidor e do que a gente acha que o consumidor vai fazer. Eu sempre falo isso, mas é uma coisa tipo, de mercado geral, né? Quem que apostaria em 2014 que 2015 o livro que mais ia vender é um livro de colorir para adultos? Não dá para saber. Ninguém. E não dá para você chegar e falar, não, eu vou estudar o público consumidor. O público consumidor, se perguntado em 2014 o que você quer comprar no que vem, ele mesmo não ia responder que ele queria livro de colorir para adultos. Então você também tem que propor demandas, você vai fazer apostas. O mercado, o trabalho editorial é todo composto de apostas. A gente é um grande cassino. Só que um cassino que a banca tem muito mais chance de ganhar do que a gente. Mas daí, no caso da aposta, entra uma questão que acho que era meio próximo tema, mas
que seria a economia e a deseconomia de escala, né? Quando você tem uma editora grande, você tem essa liberdade de apostar mais. E quando Sim. você tem uma pequena, você tem que ser um pouco mais cirúrgico, vamos assim dizer. Mas, e assim, na composição do mercado que a gente tem hoje, o que tem uma condição melhor para sobreviver? Uma editora grande, que pode tomar uns prejuízos, ou a pequena e trabalhando assim com edições pequenas e tal? Essa pergunta é bem difícil, né? Pergunta de um É milhão de difícil. dólares, né? Sim, É muito difícil. Essa coisa da economia e deseconomia de escala também eu fiquei pensando quando você falava, né? Porque às vezes você tem uma editora grande e você acha que você pode apostar mais na editora grande, às vezes acho que é o contrário, na verdade. Na editora pequena é que você consegue apostar mais. Porque se você aposta num livro que não foi um sucesso muito grande e tal, você vai ter pouco dele ali, de 2, 3 anos você acaba, você vai embora. Na grande, você tem toda uma máquina para sustentar. Então você não tem espaço para errar. Eu discordo um pouco, Gui. Eu acho que eu acho que não dá pra gente escolher. Eu acho que as duas podem de qualquer jeito. Sim. Porque a pequena pode por causa disso que você falou, e eu acho que a grande, como ela acaba tendo espaço para lançar mais coisas, um outro sucesso acaba absorvendo aquele Sustentando. fracasso, né? É, Então, pode ser também. eu acho que, na verdade, os dois podem de formas diferentes. Sim. Eu acho que talvez a editora grande tenha espaço, na verdade, para errar mais tempo. A pequena, se ela errar 2, 3, 4 vezes, ela quebra, né? Ela tem que Sim. tomar mais cuidado, eu acho, com o tipo de aposta que ela vai fazer. Sim, mas uma Agora, coisa. hum, Pode falar, pode pode falar. falar, pode falar. Não, é que uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração, às vezes, da editora grande, é que ela tá montada numa estrutura, às vezes, totalmente azeitada, um esquema meio fodista, tipo, produz, manda pra rede, a rede vende e tal, e não sei o quê. E se você quebra uma parte dessa estrutura, como aconteceu agora, como a gente tá vendo com as grandes mega stores quebrando, às vezes a editora grande sofre mais com isso. Não, eu concordo. Eu acho que aí, assim, É, agora a gente está falando desta crise, que é uma crise bem específica, né? sim. Eu estava tentando falar um pouco genericamente de crises em geral, né? Bom, do Numa mercado crise só, funcionando mais ou menos digamos bem, né? isso, mas digamos numa crise só econômica, não é essa crise de distribuição que a gente tem. A minha resposta é aquela anterior. Nesta crise que a gente está, eu concordo com você, especialmente porque aí quem está sofrendo mais, as grandes redes que estão aí em recuperação judicial estão devendo, são para as grandes. Então, ela tem também menos capital de giro para manter as suas equipes e manter o seu esquema. Ela não tem aonde vender suas coisas e ela está com um passivo enorme aí, né? Então, nesse Sim. caso, desta crise específica, sem dúvida que é a editora grande que sofre mais. mas fora isso, assim, na questão da editora grande e editora pequena, tem coisas assim que meio que parece que só funciona numa editora grande, né? Um exemplo assim que o Cassius conhece, ele trabalhou na JBC até recentemente. Semana passada. Da semana passada, os mangás, eles são uma coisa para ser vendido em massa, né? Em larga escala. É meio difícil você manter um mangá seriado de várias edições com um preço se você for uma editora minúscula. Sim. Eu acho que aí a gente entra dois problemas, né? Sim, sem dúvida, é difícil, mas não era impossível enquanto você tinha o recurso da banca de jornal, né? Enquanto você conseguia distribuir para a banca de jornal, se você tivesse certeza que aquele mangá ia fazer sucesso e tal, ou não só falando de mangá, né? Que foi o exemplo, mas sei lá, quadrinhos, né? De super-heróis ou alguma coisa assim, você até conseguia manter uma coisa seriada aí com preço bem alto. Sem banca de jornal, não é impossível, viu, Zé?
mas é bem mais difícil. Você tem que ter uma disciplina muito grande e você tem que ter uma tiragem muito bem calibrada para o público específico que você vai vender. Tem alguns exemplos de editoras pequenas, mas eles não dão tiros tão longos quanto uma JBC ou uma Panini davam, né? Dão ainda. Então, Não, pois é, então, uma ou outra, né? Isso que eu tô te dizendo, por isso que eu tô dizendo que não é impossível, mas sim. são casos mais esporádicos, né? São casos raros, né? Você tem a New Pop, que é uma editora bem menor, e ela tá Sim. publicando um mangá chamado GTO, que tem 25 volumes, né? É uma aposta, né? Pois é, não, é isso que eu tô dizendo. Provavelmente, se eu fosse o editor lá, eu não sei se eu faria essa aposta, mas eles fizeram e, ao que parece, tá dando certo, entendeu? Por toda a resposta que eu vejo nas redes sociais, eu acho que acabou sendo uma aposta bem interessante. Voltamos ao negócio, né? Uma aposta. Se você Pois é. toma uma decisão de fazer uma série em 25 volumes, você está apostando alto ali. Você está indo, não digo all-in, mas está indo bastante dos seus recursos no negócio, porque você compromete, por exemplo, a sua produção. Por muito tempo você precisa ter gente produzindo aquele trabalho. Por muito tempo você vai ter. E você compromete os lançamentos também, porque a editora depende muito de lançamento. Então, Sim. se você tem, suponhamos uma editora pequena, tem 12 lançamentos no ano, um por mês, e ela vai lançar um gibi de 25 volumes, se ela lançar com uma periodicidade trimestral, ela vai comprometer 3, 4 volumes dos 12 dela por ano por uns 5, 6 anos. Por muito tempo. Então você tá abrindo mão de ter as coisas novas por muitos anos em uma aposta. Você tá apostando muito. E, assim, não pensando só em quadrinhos, mas pensando no geral. Às vezes eu sinto que a gente não tem massa crítica assim, de venda o suficiente para poder ter edições igual você tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Assim, pocket de todos os livros, edições baratas de verdade, com papel jornal e sei lá, uma qualidade gráfica descartável, vamos assim dizer. Vocês acham que o Brasil tem espaço para esse tipo de material barato, assim? Eu acho que o Gui pode falar bem disso, né, Gui? Então eu ia falar, eu tava elaborando na minha cabeça de resposta. Uma coisa assim, a gente pensa que o mercado americano, eles lançam, o mercado americano especificamente, né? Ele tem os 3 modelos de lançamento do livro, que é o paperback, o hardcover e o pocket. Eles não saem os 3 ao mesmo tempo. Geralmente um livro sai primeiro o hardcover, depois ele ganha o paperback e depois ele ganha o pocket. Ou seja, um livro que já está fazendo sucesso ganha uma edição super barata, né? Muitos livros às vezes sai só o hardcover e não sai mais, né? Outros, assim, é mais raro ter um lançamento em pocket, em paperback. Depende muito do duração, né? Do sucesso do livro. No Brasil, esse não é um modelo que a gente segue. A gente procura uma coisa intermediária desde sempre, que era a gente tem uma brochura que é uma brochura meio colecionável, digamos assim. É um acabamento melhor que a brochura americana, tem duração e ele não tem um preço tão caro quanto a capa dura. O que está acontecendo no Brasil agora, e a gente está, apesar de todos os pesares, com o andamento, a gente está tendo um amadurecimento mercadológico maior, então a gente está tendo mais formatos. E especialmente a capa dura. A capa dura se barateou em produção, né? E muitos livros estão tendo edições capa dura e paperback junto, e brochura junto. Um exemplo disso são os Graphic MSPs do nosso amigo Sidão, que elas são lançadas em paperback e hardcover ao mesmo tempo no mercado brasileiro. Produto brasileiro, produzido no Brasil, com diferenças, mas é Turma da Mônica. Então tem muitos leitores, assim, tem um potencial grande. E tem uma outra coisa. Desculpa, só exatamente nisso que você está falando, Gui, só reforçando que no mercado americano, normalmente, a versão em capa dura e a versão paperback são bem diferentes entre si. E o que a gente consegue fazer aqui no Brasil
quando lança duas versões, é aproveitar o mesmo miolo. Então você faz uma impressão de miolo grande e faz capa mole e capa dura da mesma versão. Então, com isso também é algo que torna viável fazer isso no Brasil, né? Sim, Mas Pelo você público diz. Mas reduzido. peraí, você diz em termos assim de. Você tentou vender um e daí volta para gráfica. Não, 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 não. Não. Nos Tá. Estados Unidos, não é a mesma edição que eles rodam todo o miolo e ela é capa mole e capa dura. A versão capa mole, em geral, é uma versão mais barata e a capa dura põe-se um papel especial, uma coisa bacana e etc. No Brasil, em geral, quando você vai lançar álbum em capa dura e capa mole, em geral você já faz essa edição ao mesmo tempo. Então, ou mesmo que você não faça ao mesmo tempo, você acaba, sei lá, você faz uma edição depois em capa dura da sua edição que você já fez em capa mole, né? Não que você recolheu, Sim. mas é a mesma qualidade de papel. Você já faz uma qualidade boa na capa mole. Então É é porque isso. antigamente a gente tinha o tal do encalhernado, né? Que era o Que era encalhe uma que o, ótima, que era o uma pessoal ótima encadernava, opção. né? Isso, desde que você, que nem sempre era o que acontecia, mas quando você já pensava a sua edição para um futuro encadernado, era aqueles encadernados que ficavam bons, porque você já deixava Espaço no margem de. refile, né? Exatamente, espaço para o refile, para um corte ali, para tirar e botar a capa, e ficava bom. Só que você tinha os encadernados que a negada resolvia fazer depois, então cortava balão, cortava coisa e realmente não ficava uma edição boa. Sim. Então, mas assim, o mercado brasileiro começou a ter um pouquinho mais disso, até pelo barateamento da produção da capa dura, etc. A gente está começando a ter uma variação de formatos, mas geralmente, por exemplo, na questão do pocket, isso pensando no mercado de livro, né? Em quadrinhos não costumamos ter edições pockets de obras, né? No mercado de livros, quando tem uma edição pocket, é uma reedição. Geralmente não tem ao mesmo tempo uma edição brochura e uma edição pocket no mercado. Ou você tem ou uma ou outra. É o mais comum, é o mais habitual. Porque a gente não tem espaço para isso. Você não consegue, as editoras não conseguem trabalhar ao mesmo tempo dois livros que acabam concorrendo entre si. Em vez de somar, eles se dividem, né? Então a gente opta muito no Brasil por um formato de cada vez, exceto alguns casos especiais, como é o caso do Graphic MSP, que tem margem para isso e tem demanda para isso. Tá, mas daí a gente falou dos custos, tal, vocês falaram de armazenamento, de produção, de logística, mas tem um lado que toda empresa tem, que é o lucro, né? A gente recrimina, assim, em certos termos, o lucro que uma indústria tem vendendo a bolacha ou vendendo um carro, mas parece que no caso dos livros em específico, você tem o público ele recrimina demais, né? O lado da empresa dar lucro. Vocês têm essa sensação do outro lado, assim, que o lucro é proibido no mercado livreiro? Eu não acho que o lucro é proibido, Zé. Eu tenho essa sensação, sim, eu concordo com você, só que o que eu acho que as pessoas não conseguem entender é que, na verdade, o que elas acham é que as editoras têm um lucro imenso, quando, na verdade, o que acontece é o contrário. Muitas vezes elas não têm lucro, muitas vezes, e aliás, eu posso dizer de verdade isso, nos últimos anos as editoras estão tentando sobreviver. Então eu acho que o problema é de percepção. Eu não acho que as pessoas achem que o lucro é errado. Elas acham que as editoras ganham muito mais do que elas ganham de verdade, entendeu? Sim. Quando a gente Eu vou estava dar até um. falando da. Desculpa, Pode falar, Cássio, te pode falar. interromper. Não, Mas quando a gente eu estava ia. falando da composição do preço, em nenhum momento eu falei da parte da editora. Geralmente eu estimo, quando eu estou compondo o preço, 5% do preço de capa é lucro da Balão. 5% é o que eu estipulo como lucro, que é uma margem pequena, porque se eu tiver que cobrir alguma outra parte, não tenho muito de onde tirar. Outras empresas têm margem de lucro um pouco maior e às vezes consegue, se tem um custo maior de produção que desanda, consegue reduzir do lucro. A gente opera no limite para poder precificar, porque a gente entende que se o preço for muito caro,
as pessoas não vão comprar e vão reclamar como reclamaram na internet, que levaram eu a fazer o post do papel na Calunga. Não, e assim, acho que é bom sempre a gente lembrar, Zé, uma das coisas que o Gui falou aqui pode ter passado batido é que as livrarias muitas vezes te pagam 90 dias depois, às vezes 120. Então, você tem que trabalhar com uma conta aí, você tem que ter uma engenharia de. Você tem que pagar gráfica, você tem que pagar seus funcionários, etc. Então, algo que deu errado, que não vendeu e etc., você pode ficar num prejuízo grande e ter dívidas no meio, né? Então, o que acontece é isso. As editoras, na verdade, estão, de novo, estão tentando sobreviver, porque não tem. Em meio a tantos desses custos, em geral, a margem de lucro é bem pequena e você depende de atingir um X número de venda que você estima, né, dentro da sua tiragem para conseguir chegar nesse lucro. A gente volta de novo ali para a aposta, né? Porque na prática você Isso. precisa de um caixa gigantesco para aguentar. Não é 120 dias. 120 dias você conta a partir do momento que você saiu com o livro pronto e colocou na venda. É mais, né? Isso. Porque você teria, sei lá, 3 meses de produção e um tempo do livro vendendo. Então, a gente poderia pensar em 6 meses. Você teria que ter um caixa gigante para bancar esse livro, aguentar 6 meses com uma empresa aberta trabalhando e para um retorno pequeno. É muito uma aposta, né? Pois é. O Gui não estava brincando quando ele falou da aposta, entendeu? Então, mas Óbvio. é que às vezes assim, pode parecer às vezes o cara que tá ouvindo desavisado fala, pô, esses caras são mó coitadismo, todo mundo que tem empresa se ferra, é difícil e tal. É difícil mesmo, a gente só quer dar a dimensão para vocês do que é o nosso negócio. Isso. Todas as empresas são difíceis, e até quando eu estava falando agora exatamente disso, da margem pequena, eu ia dar um exemplo de uma coisa que também não é o nosso mercado, mas é uma metáfora que eu acho boa. Eu estava lendo uma vez, e depois eu conversei com um amigo meu, um amigo de amigo que tinha posto de gasolina. E as pessoas falam, cara, os caras que têm posto de gasolina são super ricos e tal. E na verdade, não. O posto de gasolina, se ele tem aquelas lojinhas de conveniência tal, ali é um lugar onde ele ganha mais dinheiro. Porque a conta do posto de gasolina também é muito. Tipo assim, o cara todos os meses ganha 2 milhões, mas todos os meses ele gasta 1.950 mil, sei lá, entendeu? Porque o combustível é caro, o transporte, segurança, tal. Então, eu sei que todas as áreas são complicadas, né? Eu só quero reforçar exatamente isso que o Gui falou. A gente só está mostrando que a nossa área também é difícil, que não é assim, não, as empresas malvadas, editoras que querem ter um enorme lucro e serem super ricas e fazerem fortuna, e por isso que botaram os preços como colocaram. E não é bem assim, né? Claro que é um negócio, as empresas são capitalistas e elas estão tentando, claro, ganhar dinheiro, sim, mas não é uma conta fácil de se fazer. Não, então, é um negócio difícil, assim, se o que move a gente é um idealismo de publicar as coisas que a gente gosta e publicar quadrinhos em geral conversar com os leitores e proporcionar e pensar na produção daquilo. É muito movido por paixão. Lógico que tem dinheiro, tem os 5% de lucro que eu falei, mas ele não é um negócio que seja particularmente interessante. Ninguém chega lá naquele Folha Negócios, não sei nem se ainda tem esse caderno na Folha, que eles colocavam lá, investimento, 360 mil reais, retorno, 36 meses. Não existe isso para a editora. A editora não vai aparecer no Folha Negócios, investimento 360 mil reais, retorno, nunca. Né? Pois é. Não, top 10 investimentos. Em terceiro lugar, editoras, né? Não tem, né? Não vai ter. Não, por incrível que pareça, os caras lá, os herdeiros da Abril, são na lista da Forbes. Porque a Abril era uma editora gigante, mas tirando a Abril, Mas ninguém a ganha dinheiro Abril, com ela livro no também Brasil. tinha, assim, satélite, né? E TV a cabo. Tem que combinar que é uma diversificação gigantesca. Mas, Não, assim, eu ia falar, não tem. Eu ia falar, não existe dono de editora na lista da Forbes, mas logo que eu formulei isso, eu lembrei dos caras da Abril que estão na lista da Forbes. Né?
Mas assim, eu acho que talvez o importante para o leitor que assim tem esse desejo de ler e acha que o livro é caro por mil motivos, é ele entender também que para a editora é muito difícil o fluxo da coisa, né? E o Cássio falou no negócio da percepção do valor, e tem assim, tem o lado da percepção do valor da editora, mas também tem o lado da percepção do valor do leitor, né? Isso é uma coisa que eu e o Gui a gente sempre conversa, né? O preço de um livro e o tempo que você se entretém com ele, e a possibilidade de você repassar o livro para outras pessoas, por que as pessoas não entendem o valor do livro nesse aspecto, assim, em tempo de entretenimento? Não comparam com cinema, alguma coisa assim? Vocês têm uma ideia? Eu acho assim, eu tenho hipóteses, né? Primeiro que eu acho que tem uma desvalorização do livro como em si, né? O livro é uma coisa que não é valorizada na sociedade. As pessoas não acham legal ler, não acham interessante ler. A leitura, né, ler, desvalorizada, não é só o livro, né? A leitura. e aí, uma coisa que não é desvalorizada, mesmo quem lê, acha que, já que não é valorizado pela sociedade, por que eu preciso pagar tão caro para ler? Não é nem valorizado pela sociedade? Então quem lê, assim, acaba. Lógico que muitas pessoas estão ouvindo isso e vão falar, não, eu não penso assim, mas às vezes aquilo fica no seu subconsciente ali, aquilo martela na sua cabeça, toda uma construção social daquilo de que livro não vale nada. Então essa ideia de não vale nada. E aí quando você. É uma coisa que às vezes me magoa, eu fico triste quando as pessoas falam que o livro não deveria custar tanto, porque no fundo elas estão dizendo, esse livro não deveria custar isso porque ele não vale isso. É uma ideia, né? Tipo, você reclamar do preço do livro é você reclamar do valor do livro, ao meu ver, né? Eu, E outra eu, eu coisa, concordo. e outra hipótese que eu tenho é que é uma diversão muito solitária. Então, no cinema você vai com a namorada, é um passeio, no parque, sei lá, no circo. Não sei nem se ele vai no circo ainda. Ou, ou jogar videogame. Você consegue fazer compartilhado aquilo, né? E o livro é muito solitário, então às vezes você fala, não vou pagar só para mim, né? Não sei. É uma outra hipótese que eu tenho. Eu não sei, eu concordo com o Gui, especialmente a primeira hipótese. Eu acho que é isso. É. Eu acho que a gente não valoriza a leitura e a cultura no Brasil mesmo, né? Eu acho que esse é um déficit muito grande que a gente tem no nosso país, né? Incentivo à educação, no sentido amplo da coisa. E aí é o ciclo. Isso faz também com que a gente tenha menos leitores, que os livros sejam mais caros e que haja sempre essa discussão em torno de, né, valores e etc. As pessoas não dão valor muito, né? Ô Cássio, você nos últimos anos você teve um contato assim muito direto com o leitor e um Sim. público meio específico, né? O público é mais jovem, não é o da JBC no geral, ou mudou esse perfil? Não, eu acho que hoje você tem uma base instalada de leitores de mangá bem grande, né? Então você tem sim um público mais jovem. O mangá é interessante dentro do meio dos quadrinhos, porque o mangá ainda é um meio que forma leitores, né? Então, eu acho que a gente chegou num ponto dos mangás que você ainda tem uma parte jovem, mas você já tem um público estabelecido que cresceu lendo mangá e que hoje estava preparado para coisas mais caras, que foi o trabalho que eu fiz na JBC, né? Eu fui contratado para isso, eu comecei a lançar as edições de colecionador de mangá lá na JBC, né? Edição 2 em 1, o primeiro mangá em capa dura do Brasil, que foi o Cavaleiro do Zodíaco, né? Então você tem já essa mescla de leitores mais novos e leitores que já querem coisas mais bem cuidadas. Mas daí nesse contato direto, você tinha alguma sensação dessa percepção de valor que o leitor tinha com o que vocês publicavam, seja em banca, ou seja as capas duras? Ou você Sim, acha. Pode falar. tenho. Não, eu tenho. Eu tinha uma percepção, sim, porque hoje, né, o mundo de hoje, você tem um contato totalmente direto com o leitor, né, Zé, via redes sociais. Então, o meu contato com os leitores, eu ia falar era diário, mas é diário ainda, porque, né, eu acabei de sair, eu continuo conversando sobre quadrinhos na internet, né,
principalmente no Twitter, Instagram também, o que acontecia era exatamente um pouco de discussões entre os leitores a respeito do preço das coisas. A gente chegou num ponto dos mangás que exatamente você tinha essa base de leitores que já cresceu lendo, com coisas mais baratas, papel jornal, e reclamava da qualidade, dizendo eu gostaria de pagar mais para, enquanto que você tinha uma outra turma, um outro time dizendo não, que absurdo esse preço, vocês estão lançando mangá de R$40. E eu lembro do tempo que eu pagava R$3 no meu Dragon Ball, né? Fazendo essa comparação. Então você tinha esses dois grupos de leitores sempre se degladiando ali em relação a eu pagaria mais por algo melhor versus o outro que não queria pagar mais e queria a coisa baratinha só para ler. Existe uma... Isso é natural também do amadurecimento do mercado, que você vai ter perfis de consumidores, né? Então você vai ter o consumidor disposto a pagar mais por uma qualidade maior, e o consumidor que não tem grana, não quer gastar e quer a qualidade menor porque ele só quer ler e pronto. Eu defendo que o livro tem que ser o mais barato possível, sempre. É minha posição na Balão, a gente tenta fazer o livro mais barato possível dentro do que a gente consegue. Mas existe o consumidor que ele não quer o livro mais barato, ele quer o livro que seja o mais bonito, o mais vistoso, né? E existem empresas que vão contemplar perfis de públicos diferentes. É até legal o Gui ter falado isso, porque eu acho que às vezes o que a gente acaba tendo, o nosso problema, é a percepção das pessoas, né? Porque lá no JBC, por exemplo, é isso, o Gui tem, por política, sempre o mais barato. Lá, o que a gente, ou pelo menos eu tentei fazer enquanto eu estava lá, mas não era só eu, era o que minhas chefes queriam, né? São duas donas, as donas do JBC, era exatamente dar opção para o leitor. Então, a gente sempre trabalhava com algumas faixas diferentes. A gente tinha o mangá mais barato possível que a gente conseguia fazer, que agora, no caso, atualmente, é tipo, sei lá, 18, 19, 20 reais, porque não dá para fazer mais barato que isso pelas tiragens, que não tem banca. E tinha os intermediários, que tem coisas ali de 30, 40, que são as versões 2 em 1, e os de luxo, né? O Akira, tem uma história bacana que é do Cavaleiros do Zodíaco, né? É o primeiro mangá capa dura do Brasil que a gente lançou. E quando a gente lançou e anunciou o preço, não tinha ainda Akira, não tinha Ghost in the Shell, era um mangá de R$ 64,90, né? Nossa, foi um furor. Galera, furor pro mal, né? As pessoas dizendo que foi um grande tiro no pé, que aquilo não ia vender nunca, e não sei o quê, porque além de tudo é uma coleção de 22 volumes, né, Zé? E eu falei, não, claro que vai, gente. Já saiu 3 vezes Cavaleiros no Brasil, tem uma base de fã enorme. Pô, a gente tá no volume 13, vários volumes a gente teve que reimprimir já. Então, tem público para tudo, né? Eu tenho uma teoria em particular, assim, tudo bem, assim, desde que a gente lê quadrinhos e tal, a gente reclama de preço e tal, aquela coisa assim, né? O quadrinho sobe todo mês, isso aqui, da época que o quadrinho subia todo mês, né? Sei lá. Mas nos últimos anos a gente viu um empobrecimento geral da população brasileira e mais especificamente eu sinto que está rolando uma queda salarial nas profissões que são as especializadas, né? Que são o cara que, assim, cresceu falando, não, vai, estuda, vai para faculdade, que você vai ter um salário melhor, não sei o quê. E hoje em dia, esses profissionais que se formaram, que talvez teriam um nível de ser um leitor, vamos assim dizer, que teriam mais propensão, né, a ter uma paciência para ler, o cara que seguiu numa carreira ali, uma forma de educação, ele não tá sobrando dinheiro para ele. Porque você está vendo cada vez menos, as pessoas recebendo cada vez menos. E talvez isso esteja impactando muito mais o público que lê livros do que talvez um consumo geral. Vocês acham que tem algum sentido assim?
A gente entra um pouco na área de especulação, né? Porque eu precisaria estudar uns dados quanto a isso, mas essa sensação que você tem é compartilhada também. Eu acho que sim, eu tenho essa sensação de estar caindo os salários do trabalhador especializado, o consumidor de livro está comprando menos e a gente está sentindo na pele isso. Porque, por mais que a gente ache essencial o alimento da alma, o livro, ele é supérfluo, né? Entre comprar arroz e feijão aqui para casa para minha filha e comprar um livro, eu vou comprar arroz e feijão para ela. E eu que trabalho com livros, eu vou optar pelas coisas de primeira necessidade porque elas são de primeira necessidade. E o livro não é um item de primeira necessidade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. A gente está trabalhando com uma coisa mais supérflua. Era exatamente o que eu ia falar. Eu não acho que. Eu concordo com o que você falou no começo, Zé, mas eu não acho que assim, o impacto é porque é especificamente nas pessoas que compram livros. Eu acho que é especificamente porque o livro é considerado e é supérfluo, claro, se você, em relação à comida e etc. Então eu acho que, na verdade, o poder aquisitivo das pessoas diminui e ela corta o que é supérfluo, especialmente o que ela acha mais supérfluo, né? Ela não acha um celular supérfluo, mas ela acha o livro supérfluo. E aí a gente volta para os dados. Esses dados a gente tem de vendas de livros, né? E comparação, o mercado editorial vinha caindo de faturamento sistematicamente no último ano, nos últimos resultados de 12 meses para cá. E esse mês de junho, a gente já teve. Junho não, desculpa, maio, abril e maio, a gente já teve dados de vendas em comparação com o do ano passado, teve um crescimento de faturamento do mercado editorial como um todo, só que teve uma queda de exemplares vendidos. Então, se você tem uma queda de exemplares vendidos e aumento de faturamento, isso implica que os exemplares que foram vendidos custaram mais caro. Teve uma realocação do preço. Os livros estão mais caros, eles cresceram muito de preço ao longo do último ano para suprir essas perdas. A gente está voltando a elitizar o mercado editorial brasileiro. E isso, em longo prazo, é muito ruim. E isso sempre foi uma preocupação, assim, minha. Quando você fala, assim, do livro ser barato, e eu concordo muito com o Gui, assim, o livro tem que ser barato, o livro tem que circular, puxa, não poderia ser elitizado da forma como tende a ficar, né? O mundo ideal era que tivesse as opções. Você tem a opção do livro objeto, legal, Cavaleiro do Zodíaco em capa dura, para guardar na estante. Que tamanho fica, aliás, Cassius? 22 exemplares em capa dura ocupam 1 metro de estante? Não sei, eu não fiz essa conta, mas vai ser por aí, né? Porque assim, né, a pessoa compra um apartamento na planta hoje de 18 metros quadrados, vai ser só pro Cavaleiro do Zodíaco, né? Pois é. Pois é. É uma coisa complicada, né? Assim, mas essa elitização aí é a saída financeira que o mercado está encontrando. É uma questão assim, eu não sei como resolver, eu não tenho ideia de como resolver de outro jeito. Porque ou você aumenta o preço ou você fecha as portas. Sim, era exatamente o que eu ia falar. Era exatamente o comentário que eu ia fazer. É uma mão única. A gente não tem. É isso. O mercado está indo para esse caminho porque é o único jeito dele sobreviver no atual cenário, né? Não tem uma saída, né? Pelo menos hoje. Eu acho que assim, eu tenho. De novo, a gente volta a pensar nos investimentos, na relação da microeconomia com a macroeconomia, da relação política, socioeconômica. A solução para resolver o nosso problema não é a gente que vai dar. Tem que voltar a ter investimento de governo, compras governamentais voltarem a acontecer, investimento de base em educação, esse tipo de coisas que não estão na nossa alçada. Eu ajudo com o que está, mas às vezes eu me sinto aquele beija-flor da parábola lá que fica pegando água e jogando no incêndio. Os editores são um beija-flor jogando água no incêndio, é isso, cara. A gente não vai apagar o incêndio. É verdade. Bom, infelizmente. Bom, pessoal, acho que a gente meio que falou tudo que daria para falar sobre livro, preço, né, de livro.
Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Vocês acham que faltou ter uma consideração final, alguma coisa aí, Cássius? Bom, eu acho que a gente podia depois marcar um próximo programa para falar só de livro digital, né? Porque isso pode ser um outro caminho, e é importante a gente também falar de precificação de digital, porque as pessoas ainda acham que o digital tem que ser de graça no Brasil e etc. E tem aí também várias coisas envolvidas no preço, mas ao mesmo tempo, sim, o digital pode ser o nosso pocket no futuro. Eu acredito realmente nisso. Eu acho que dá para você conseguir bons negócios do digital ser, sim, uma porta de entrada da leitura. Então, ao mesmo tempo que eu falei agora há pouco que eu não via caminho, esse é um caminho que eu vejo que pode, sim, talvez funcionar a longo prazo na leitura. Não como algo que vai substituir o impresso nem nada, mas ele pode sim ajudar o desenvolvimento de mais leitores e ser uma porta de entrada. É legal que você Celebre, até adiantando a pauta aí do próximo programa do Zé, que ele já vai elaborar hoje mesmo. O digital é um negócio interessante, porque, assim, lá na Balão a gente faz vários experimentos digitais. A gente lança livros a R$1,90, R$2,90, para poder ver se ali eu consigo precificar um pouco melhor, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas a gente procura formatos de preços mais baratos, que a pessoa fala R$2,90, eu consigo comprar. Isso não vai fazer falta no meu mês, né? E a gente tem que pensar de novo. Lá atrás o Cassius falou que o celular não é considerado supérfluo, e não é mesmo. Tem mais celulares do que gente no Brasil. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular em todas as classes sociais. E tudo bem, não é tão bom ler no celular quanto é no Kindle, etc. Mas o cara tem o celular na mão, ele quiser ler um livro, ele quiser comprar o digital, é fácil para ele comprar, é acessível para ele comprar. Então, se o digital virar um negócio mesmo, hoje eles representam 3,6% das vendas de livro no Brasil, é irrisório. Mas se a gente conseguir estabelecer um formato legal e convencer as pessoas a comprarem, ele pode ser uma saída para a leitura, para o livro e para a leitura. Isso. Tem um outro formato legal, até fiz um vídeo falando sobre isso, uma conversa que eu tive com o Guilherme. Eu sempre tive essa conversa com o Guilherme. Eu sou muito fã de audiobook. E agora parece que o pessoal está começando a investir no Brasil em fazer gravação de audiobook e publicar. Talvez seja também um formato alternativo, né? Que funcione. Pode. Eu acho que sim. Aí, de novo, esse é outra coisa que você tem que fazer mais um programa. A gente faz um de digital e um só de audiobooks, porque dá uma conversa toda. O audiobook vem crescendo muito no mundo, só que aí a gente tem que ter uma discussão sobre ele funcionar ou não no Brasil. Eu tenho minhas dúvidas, mas pro mundo ele vem sendo, sim, uma baita alternativa de mercado editorial. Ele está começando no Brasil agora, assim, teve experimentos no passado, mas agora as principais empresas de audiobook do mundo estão entrando no Brasil. As brasileiras estão começando a investir em coisas, em formatos e plataformas. Então o audiobook é uma coisa assim, por enquanto a gente não sabe o que vai ser dele, mas ele está aí. Exato, é isso, tá chegando. Bom, então a gente já tem aí até uma pauta para um próximo e em breve a gente marca. Obrigado aí, Cassius, por participar. Obrigado. Imagina, aí sempre. Eu agradeço o convite, Zé. Valeu. Então é isso. Valeu, pessoal. Quem está ouvindo isso no podcast, pode deixar seu comentário aí. Se você estiver assistindo no YouTube, no fundo você viu, estava rolando uma pintura do Adam Smith, que é um economista que inventou uma das teorias da mão invisível do mercado. Então, em homenagem, a gente está falando de preço. Eu fiz uma pintura de uma releitura de um quadro dele. Mas você pode ouvir no podcast e não precisa ver nada disso. Então é isso. Valeu, até mais.